Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Mais uma vez estamos aqui no nosso podcast Homens de Honra. E hoje a gente tem a honra de receber nossa querida pastora, conhecida como pastora Lili, né? Mas o nome dela, acabei de descobrir certinho, irmão Pereira. É Lisiene. Glória Graças a Deus ela está aqui para compartilhar muita coisa boa conosco. Então, aproveitem. Chegou de paraquedas aí. Chega junto no like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, beleza? E vamos que vamos. Irmão Pereira, só pode fazer uma oração para dar início aí ao trabalho. Vamos honrar o Senhor, né? Senhor, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós queremos agradecer o Senhor, meu Pai, por essa oportunidade. Obrigado, meu Deus, pelas oportunidades que o Senhor está dando, não só a nós, mas ao público, meu Deus, que vai te assistir agora, porque tudo que será direcionado aqui é para a tua obra, meu Pai, é para fazer e relatar tudo aquilo que tem sido feito em tua obra. Pai, nós queremos te agradecer por este momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastora Lisiene. Pastora Lili, gente. Pastora Lili está conosco aqui nessa noite maravilhosa. E a gente hoje vai falar um pouquinho dos nossos adolescentes, né? Sim. Vamos falar dos adolescentes, vamos falar também um pouquinho da conferência. Gente, a gente está numa data a qual é a semana da Conferência dos Adolescentes, ano de 2024. E a gente vai também estar falando desse projeto. Mas, pastora, eu gostaria de saber da senhora quais são os grandes desafios de se manter como essa excelência no seu trabalho aí no Grupo Missionário de Adolescentes. Bom, gente, boa noite. Paz seja com todos. Para mim é uma honra estar aqui e falar desse desafio, que é trabalhar com adolescentes. Eu costumo dizer que eu trabalho fácil com eles. Eu não tenho dificuldade de trabalhar com adolescente, né? Graças a Deus. Eu encontro dificuldade mais de trabalhar com a liderança do que manusear esses adolescentes. E eu gosto, é uma coisa que eu me entrego mesmo para fazer. Amém. Eu gosto de trabalhar com eles, eu me sinto bem, eu me sinto à vontade. Eu entro na deles, eu entro na brincadeira dele, eu entro na dança dele, no contexto dele, porque eu gosto daquilo que faço. Sim. E geralmente para você se integrar em alguma coisa, você tem que gostar. E foi uma coisa que veio sobre a minha vida, que foi trabalhar com eles, né? E de lá para cá são 2 anos. E a gente tem feito aí trabalhos bons. Eu tenho esse cuidado de trazer a palavra no contexto deles, na linguagem deles, mas nunca fugindo da Bíblia. Mas falando de adolescente, para mim, eu vejo eles como o nosso futuro do hoje, de amanhã e o depois de amanhã, né? Sim. A gente se inspira nele e diz que eles serão, eu sempre profetizo que eles serão grandes homens e mulheres de Deus, grandes missionários, pastores e pastoras, né? Mas a gente tem um desafio de trabalhar com esse adolescente. Na verdade, a nossa igreja tem sido saqueada. Nossos adolescentes, a maioria tem saído da igreja, tem se afastado. Às vezes só um adolescente, ele é cristão, a família dele não é, então a gente tem esse desafio de trazer ele para a igreja. Porque o desafio não é só trazer para a igreja, mas cuidar dele dentro da igreja. E esse é desafiador. Cuidar deles dentro da igreja. É complicado. E a jornada que a senhora... conte um pouquinho da sua jornada, porque a gente sabe que a senhora é pastora do Evangelho Quadrangular. Eu, particularmente, não sei há quanto tempo a senhora é pastora, mas conte um pouquinho esse percurso que a senhora teve até chegar à coordenadoria regional dos adolescentes. Para chegar na coordenadoria, o primeiro passo foi fazer o ITQ, que é o Instituto Teológico Quadrangular. E esse aí foi um divisor de água na minha vida. Eu tive pessoas que me ajudaram muito, né? Se hoje eu estou aqui, primeiramente toda a honra e toda a glória é do meu Deus. Segundo a minha família, meu esposo, que nunca me desamparou, sempre esteve do meu lado. E uma mão estendida de uma pastora que apostou em mim, que é a pastora Nazaré, que é a esposa do pastor Paulo. Então a gente dá honra a quem tem honra. E ela não desistiu de mim. Quando eu comecei o primeiro ano, eu pensei em parar. Ela disse, não, você vai até o fim, porque eu vou te abençoar, eu vou te ajudar. E de lá para cá, assumi de estudar, de fazer os 3 anos de teologia. Primeiramente, eu pensei que, a priori, era saber tudo da Bíblia, não é?
Quando você faz teologia, você estuda todas as religiões para poder chegar ao nosso ministério. É um ministério muito rico, né? A gente tem estudo, a gente tem palavra, tem tudo. Nosso ministério é um ministério abençoado. E aí concluí os 3 anos. Passei, para mim chegar à prova da convenção foram 2 vezes que eu fiz, não foi fácil. Eu fiz a primeira vez, não passei. Fiz a segunda, eu disse, eu vou largar isso de mão, isso não dá para mim. E aí eu continuei. Só que já estava assumindo a igreja sem ter feito a convenção, né? Eu cheguei na região 142, mas cheguei ainda trabalhando pela primeira região. O meu superintendente ainda era o pastor Paulo. E aí assumi. A igreja da Vila Isabel, né? Caiu na minha vida assim que as pessoas disseram, tu é uma doida, tu ir para aquele lugar, aquilo ali é longe. O meu irmão disse assim, tu tá lá onde o Judas perdeu as botas. Eu disse, pois é, ele começou a amarrar lá onde tu mora também. E foi bem complicado, porque eu moro num local bem longe, bem distante da minha congregação. Mas eu aprendi a amar a região 42. E o meu superintendente hoje, que é o pastor Marcelo, me acolheu. E com 2 anos, eles me chamaram assim numa reunião que eu não estava nem esperando. E o pastor Ismael foi e falou, por eu estar em um trabalho de adolescente, num congresso, ele disse, pastor Marcelo, tem uma pessoa certinha para trabalhar com adolescente, que é a pastora Lilice. E eu disse, a gente não vê outra pessoa. Então, eles apostaram em mim. Então, eu estou com 2 anos à frente dos adolescentes, trabalhando. Às vezes dá vontade de desistir? Dá. Hoje foi um dia assim que eu disse, não, meu Deus, misericórdia, eu corro para fazer uma coisa, não dá certo, mas eu gosto do que faço. Dentro desse contexto, é complicado fazer eventos que vai... Porque, na verdade, como todo o processo do evangelho é alcançar vidas, né? Sim. E é difícil organizar vidas para querer buscar vida. No caso, preparar o adolescente para transmitir para outros adolescentes o que de fato é o evangelho. Difícil. Porque quando a gente vai falar para adolescente e a gente vai moldar ele, a gente vai construir aquele adolescente para que ele busque vida lá fora, para que ele alcance famílias lá fora, para que ele busque adolescente lá fora, para que ele chegue na escola dele e se comporte como cristão, é difícil de mudar. Porque quando você molda um adolescente, ele está acostumado naquele contexto de Bíblia, está acostumado no louvor, na adoração e naquela família lá que está dentro da igreja. Só que quando sai de dentro da igreja, a realidade dele é outra dentro de casa. O pai não é cristão, a mãe não é, os irmãos não é, só ele é, e ele tem que se comportar como cristão, porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos imagem e semelhança. E como é difícil ser imagem e semelhança de Deus dentro de uma família que só você é cristão. E quando ele se vê acuado que só ele sozinho é cristão, ele acaba perdendo a essência dele, acaba se afastando e entrando no contexto da família dele. Então não vai dar em nada. Isso é papo de igreja. Você está muito jovem, muito novo para estar envolvido. Mas, graças a Deus, nós temos adolescentes firmes que têm mantido a palavra dele como cristão. Amém. E têm se comportado como cristão dentro da igreja e têm levado a sua família para a igreja. Embora ainda não estão convertidos, mas é dia dos pais, eles conseguem levar o pai. É dia das mães, eles conseguem levar. É um congresso, é uma conferência, ele consegue levar. Então, a gente vê que eles têm essa sede. Falta ainda algo mais. Só que quando a gente diz assim, o que é que falta, pastor? Algo mais. A igreja está mais próxima. A igreja está próxima do adolescente. Sim. Mas a igreja não está próxima dentro da casa do adolescente. Sim. Para conversar com a família. E, geralmente, quando alguém chega dentro dessa casa, que existe o lar de paz, a primeira coisa que a família faz é não aceitar. É não querer te ouvir. Ele vai olhar para ti e dizer assim, mas está muito novo. Isso é papo furado. Todo tempo vocês falam que Jesus vai voltar. E aí ele está desse jeito. E acaba isso confundindo a mente do adolescente. Na igreja ele tem um ensinamento diferente. Ele chega em casa, o pai não dá atenção. Não lê a palavra, não ora. Ele está acostumado a orar dentro da igreja. Ele está acostumado na escola bíblica a ter professor que ensine a palavra. Mas dentro de casa ele não tem.
E isso vai... Aí os pais dizem, olha, vai ter um aniversário, aí leva. Ele vai vendo outras amizades, ele vai se afastando. Então, existe na mente do adolescente uma grande confusão para que ele se mantenha cristão na igreja e dentro de casa. É difícil. Complicado. E o que a senhora acha que os demais grupos, né, que a gente se diz, os demais grupos assim, mais experientes, como o grupo missionário de homens, o grupo missionário de mulheres, até os próprios jovens mesmo, que a senhora acha que eles poderiam fazer para abraçar principalmente esses adolescentes, vamos dizer assim, novos convertidos, vamos dizer, porque esse adolescente novo convertido, eu digo pelos tempos de hoje, tá? Eu tô falando dessa geração atual. Sim. Que é meio complicado eles olharem os adolescentes que eles estão encontrando na igreja, é o que a senhora acabou de falar aí. E a senhora falando, já estou visualizando eles aqui, né? A dificuldade. E aí a gente percebe por que esses adolescentes que estão com sede de Cristo, sede mesmo, né? Pegaram aquela presença do Espírito Santo, seja no acampamento, no congresso ou no culto mesmo da igreja, eles estão sedentos. E às vezes eles querem compartilhar aquilo com aqueles adolescentes atuais que às vezes estão secos. Sim. Entendeu? Aí é o que você acaba vendo, adolescentes no grupo missionário de mulheres e de homens, que a gente vê uns e outros, né? O que a senhora acha que esses grupos precisariam fazer ainda mais para manter esse adolescente firme, para fazer com que ele não olhe, né, os defeitos do grupo que era realmente para ele estar, né, seguindo, e às vezes ele está indo para os homens e para as mulheres justamente porque está só encontrando lá esse combustível. Sabe, eu tenho visto assim que, no geral, as igrejas em si, todas elas existem um grupo, né? O grupo que faz aqui, esse aqui é o meu, esse daqui deixa esse aqui do lado, e acaba o patinho feio ficando no meio, né? E o que esse patinho feio que está no meio faz? Ele migra para o grupo de jovem, ele migra para o grupo de homem. Nós temos adolescentes que está inserido no grupo de homem, que é diácono da igreja, sim, que são adolescentes. Glória a Deus. Que não era para estar pulando etapa ainda. Mas eles estão lá porque eles se encontraram lá. Sim. E quando eu vejo o adolescente junto com o jovem, eu acho legal, eu acho muito bom. Mas eu acho que ainda não é o tempo, sim, de estar junto. Porque o adolescente ele precisa viver a fase dele do adolescente. E quando a gente fala de adolescente, de viver a fase dele, é uma fase bem complicada. Adolescente, ele vive o tempo dele. Ele não pode queimar as etapas dele. A gente tem um adolescente que ele come, se é para comer 3 vezes, ele come 6 vezes ao dia. E ele busca esse alimento no meio de jovem, porque aquele grupo que está ali exclui ele. Ah, não, esse daí é todo aziado, né? Ele chama assim, né? Isso é todo aziado. Esse daí não dá para colar com a gente. Então, quando o jovem, grupo de jovens, de homens e de mulheres, pega eles e abraça e acolhe eles e traz para si, mas só que está tirando eles do meio do adolescente e trazendo ele. Uhum. Só que ele não sente mais vontade de voltar para lá, porque ele se sente excluído. Ele olha os outros adolescentes, olhar para ele de maneira diferente. E não era para ser assim. A gente precisava que esses adolescentes todos, no geral, tivessem todos juntos. A gente vê adolescentes em congresso de quê? De jovem. Em congresso de mulheres. Mas você não vê os adolescentes constantemente nesses trabalhos. Né? Eu falo assim, eu aposto muito neles. Aposto muito neles. Assim, olha, vocês são capazes. Vocês são capazes de fazer um louvor, sim, vocês são capazes de tocar a bateria, vocês são capazes, sim. Mas muitas das vezes, a inclusão em si, a gente fala na igreja geral e a gente vê, esse não é só no nosso ministério, mas a gente fala em geral, né? Que a gente vê que esses adolescentes, eles migram para outros grupos porque eles não se sentem acolhidos naquele grupo que está de adolescente. Olha para eles diferente, porque o cabelo dele é grande, que dá para esconder até uma bola dentro. Eles olham ele diferente, né? Porque o boné dele está para trás. Olha diferente. E quando olha diferente, ele se afasta. E quando se afasta dele, ele migra, ele vai migrar para o outro lado. E aí o jovem está lá e abraça, e coloca ele para louvar, e aí ele se sente. Só que ele está queimando a etapa dele que não está vivendo. Sim. O tempo dele de adolescente. Porque a gente é criança,
A gente é junior, né, no nosso ministério, a gente é adolescente, jovem, grupo de homem, melhor idade, e aí até Jesus voltar. Mas ele não pode queimar essa etapa. Ele precisa viver essa fase dele, de adolescente. A gente vê que essas coisas de fato acontecem, porque lá na igreja nós temos um adolescente, né? Que chega até nós, ele já até, às vezes quando ele está lá no grupo de homens, né? Uma vez ele me coloca lá no grupo de homens, eu disse, não, tia, calma, você está participando, você está aprendendo, mas você não é desse grupo para a gente colocar no grupo. Sim. Até eu falei com o meu pastor, não, exatamente isso aí tem que ser. Mas a gente fica preocupado, né? Porque vem até nós e a gente ajuda naquilo que... Sim, porque às vezes acontece coisas no colégio, caso ele chega para mim, meu irmão, aconteceu isso aqui, eu digo, olha, é desse jeito que acontece, entendeu? Mas tu tem que ter um limite para isso daí. Então a gente vai com cautela ajudando, porque de fato a igreja é um contexto como um todo, o grupo todo, né? Sim. E às vezes muitas pessoas podem até confundir que é maturidade, né? Sim. Pode ser maturidade, mas a gente pode também analisar que é uma maturidade, mas que a gente também tem que aconselhar para que eles também não pulem etapas, né? Porque às vezes as pessoas dão apoio, né, para isso, e aí acaba às vezes confundindo a mente, né? Sim. Então é uma cautela que a gente tem tido, até na igreja com aquele jovem que, Sim. né, Mas vai aí, lá buscando o grupo. mas aí, gente, eu também já vejo por um outro lado assim, ó, tudo bem que a gente realmente não pode pular a etapa na fase do adolescente, mas eu acredito que pode ter caído um raio num lugar onde aquele ali ele é especial Sim. mesmo, né? Sim. Eu sempre trago o exemplo de João Batista. Eu olho, lendo a Bíblia, eu não consigo ver João Batista passando pelas fases normais de uma criança e de um adolescente. Não. Entendeu? Aí tem esse detalhe aí, mas eu entendo muito bem em relação a gente não pular a etapa. Agora, irmão Pereira querendo me quebrar aqui, gente, ao vivo. Agora eu vou tentar focar aí para vocês. Perguntando para ele aqui qual é o nome do esposo da pastora Lili. Olha a letra do Cidade. Então deixa que eu faça essa primeira apresentação, tá bem? Jesus! Aqui está o nosso irmão Luenil, né? Que é o esposo, Luenil, tá bom? É porque é quase inglês. Ao vivo é assim mesmo, tá, meu querido? Ao vivo é assim mesmo, tá? Línguas estranhas, né? Meu amigo Luenil, nosso irmão em Cristo Jesus, esposo da nossa pastora, meu amado, vendo esse trabalho todo, né? Eu sei que como uma só carne, o senhor também participa, né? Como é que é o teu apoio nessa fase da pastora cuidando de adolescente? A tua visão, de que maneira o meu amado ajuda? Qual é sua parte nisso tudo? Boa noite a todos, Pai seja convosco. Amém. Eu vejo a pastora como mãe de cada um desses adolescentes, né? Pela preocupação que ela tem, né? Pelo carinho, o cuidado que ela tem com muitos deles. E assim, que quando ela está no momento dela, eu vou para a conferência, tu vai comigo? Tem que acompanhar, né? Vou acompanhar ela na conferência. E essas crianças mesmo precisam mesmo do cuidado de cada um de nós, porque a gente vê como é que o mundo hoje tá. O mundo está totalmente diferente, né? Que essas crianças, o inimigo, ele trabalha mesmo em cima de muitas coisas para tirar essas crianças, esses adolescentes da igreja. Que hoje a gente vê o que está acontecendo. Muitos adolescentes saindo da igreja, ganhando o mundo, né? E muitas das vezes os que saem não voltam, né? E fico penando aí na rua. Mas como a gente tem esse ministério, né, de adolescente para cuidar, eu vejo que o trabalho da pastora mesmo é um trabalho muito dedicado. Sim. Ela se dedica muito. Às vezes ela até chora em casa. Chora porque não conseguiu isso, não conseguiu aquilo. Meu Deus, como é que eu faço? Aí vai pro joelho. Aí Deus rapidinho dá uma solução e ela fica contente. Aí ela diz,
Meu filho, consegui, glória a Deus, glória a Deus. Eu digo, glória a Deus, meu filho. Então, assim, o cuidado que ela tem, eu acho muito bonito, né? Pelo fato que ela tem esse carisma, esse cuidado, que ela gosta de fazer esse trabalho. Glória a Deus. A gente vê que a importância quando junta o nosso amor com o amor de Deus, né? Deus. As coisas tudo funcionam, né, pastor? Foi. Às vezes é que a gente, às vezes quer endurecer, tem hora que a gente, parece que a gente mesmo é teimoso conosco mesmo, né? Quando Deus diz, rapaz, faz por ti que eu te ajudarei, aí muitas das vezes a gente acaba esquecendo a parte de Deus, né? Quer planejar tudo. Às vezes a gente quer fazer um plano para depois entregar na mão de Deus, né? E na verdade, a gente acho que tem que chegar para Deus. Qual é o teu plano, Pai? Né? No meio desse trabalho todo de cuidar de crianças, de adolescentes, e justamente com pessoas, né, que às vezes o pai, a mãe não é crente, houve já algum conflito assim em termos de viver uma condição na igreja e a outra em casa, os pais chegarem até a senhora e reclamar alguma coisa ou pedir esclarecimento de alguma coisa sobre adolescente? Já passei por essa saia justa, porque a gente tem os adolescentes que os pais, a maioria dos adolescentes da minha igreja, da Vila Isabel, os pais não são cristãos. E aí convencer eles de confiar para que eu possa levar para essa conferência, da importância que tem. Então eu sou muito transparente com eles, eu coloco lá no grupo, falo da importância, peço o aval deles, a permissão. Quando eles foram para o congresso, eles foram tudo, os pais, sabendo que estava na minha responsabilidade. E eu já tive situação de um adolescente de estar na igreja e eu encontrar o avô dele e perguntar por que ele não foi mais. Ela disse, pastora, não está indo mais para a igreja, não está mais se comportando, mas ele vai voltar, porque os pais começaram a ir para a igreja. Sim. E aí não foram mais, então ele se sente só. Ele está numa casa onde os avós são crentes e os pais não vão mais para a igreja. Eu tenho adolescentes que pais não são mesmo cristãos, mas dia dos pais estavam lá, Sim. orando com eles. Então tem situação deles que é bem complicada, bem difícil, porque é o que eles vivem dentro de casa e o que eles vê dentro da igreja. Dentro da igreja eles olham uma outra formação, uma outra palavra, e dentro de casa ele vai ver o pai que não dá atenção, né? Como eu já expliquei, o pai que não entende da importância dele estar alicerçado na palavra de Deus e participar dessas programações. Sim. Porque quando um adolescente participa de uma conferência, de um congresso, ele consegue passar para o pai dele o que ele aprendeu. Ele aprende a orar diferente. Ele entende que a nossa oração ela vai mudar o coração do pai. Sim. Eles conseguem orar e que o pai não beba mais. Já teve pai de passar na porta da igreja e abrir a porta do carro e deixar a criança lá. Eu disse, Jesus Cristo, pelo menos está deixando dentro da igreja. Sabe o que está seguro lá. Ele sabe aonde está e sabe onde vai buscar. Tem mãe que deixa lá e passa na porta da igreja, sabe que está lá. Então ele diz assim, eu confio, eu sei aonde que está. Mas saia justa, acontece. Diversas maneiras, às vezes de não aceitar, né? Eles têm um outro contexto, tem outra religião. Então, se o adolescente está dentro da igreja, ele pode ir para a igreja cristã, então ele pode ir na católica com eles também, num domingo. E isso daí, eu falo para eles assim, para não resistir de não ir. Porque é assim que a gente vai ganhar. Porque se eles for bater de frente, eles não vão mais para a igreja e nem vão conseguir trazer o pai. Então, isso que eu falo para ele, obediência. Eu disse, obedeça. Eu sempre falo para eles, se você honrar teu pai e tua mãe, tudo na tua vida ela vai acontecer de acordo com aquilo que tu faça. Honre seu pai, honre a sua mãe. Porque eles costumam dizer assim, não, Dia das Mães é tudo, é especial. Eu disse, o pai, ele é sacerdote da casa. Sim. Você precisa respeitar o seu pai, precisa amar. Ele é o teu pai. Independente das circunstâncias, ele é o seu pai. Então, precisa honrar. Então, eu falo muito para eles de honra. De honrar pai e mãe. Deus. E falando aqui dessa atual geração que é complicada, né, em todos os sentidos, assim, né? Tanto educar
como também orientar, né? Às vezes que eu falo isso que eu sou professor de escola bíblica, eu tô com eles, né? Saí lá da diretoria do GMA, mas continuo com eles na escola bíblica. E a gente vê que é um processo que exige um pouquinho mesmo. E eu vejo na senhora, tipo assim, um chamado. Eu digo chamado porque para mim chamado é isso. Tem gente que abre a boca para dizer, eu tenho chamado isso, tenho chamado aquilo. Mas eu vejo que o chamado, quando a pessoa realmente tem um chamado, ela é inconformada, né? Ela é inconformada com a situação. Eu vi a senhora lá na diretoria, quando eu estava lá no grupo da diretoria, eu ficava observando a senhora, como a senhora acabou de falar, né? Que trabalhar com adolescente não é difícil. Difícil, às vezes, é trabalhar com os cabeção, né? Com as pessoas que se dizem ser adultas. É isso mesmo. E aí eu vejo a pastora ali, né? Que ela tem uma correria danada, né, o dia todo. E aí tá lá, e tá avisando, gente, é reunião, gente, tem que fazer isso, gente, tem que chamar fulano, gente. E a galera, tudo caladinha, a pastora lá se acabando. Aí eu fico visualizando isso, o que ele acabou de dizer, a pastora fica lá, né? E isso, que é para mim, é chamado. É uma pessoa que ela é inconformada com a situação que ela encontra, tá? Isso, gente, é chamado. Não é abrir a boca para dizer que é chamado porque tem uma habilidade, tem não sei o quê. Para mim, chamado é isso. A gente tá sempre inconformado com a situação que tá errada. Mas falando aqui, pastora, do quão os adolescentes hoje, eles andam dispersos. Eu pude observar no último congresso que a gente teve, eu não sei se não era o irmão Pereira que tá perto de mim, e eu acho que aquela galera, eu acho que é do interior, que eu nunca vi eles por aí, mas quando o pastor fez um apelo, isso de manhã, fez um apelo, né, pessoal que queria aceitar Jesus ou se reconciliar, e a galera ainda tão dispersa, gente, tão assim, tá nem aí, que tinha uns lá querendo ir e os outros, não vai, que não sei o quê. Tá entendendo? E aí eu fiquei me perguntando, gente, será que isso é nosso adolescente mesmo? Entendeu? Qual é o problema que a gente se encontra com esses adolescentes dispersos hoje em dia? O que a senhora acha que pode estar acontecendo? Onde é que nós estamos errando? Tu fizeste uma pergunta mesmo que eu estive no congresso de adolescentes do ano passado e eu vi isso daí. Isso me entristeceu mesmo no meu coração. Porque eu vi adolescentes sedentos de receber de Deus, né? Que foi uma ministração linda que foi do pastor Jorge. E eu vi ele numa unção do menino totalmente diferente. Tinha adolescente que estava sorrindo. Sim. Atrás. Sim. Rindo assim, que não estava entendendo o que estava acontecendo. E muitos falaram assim, não vai, pra quê? Isso é só besteira, não tem necessidade. Eu acho que a igreja em si, com os adolescentes que estão inseridos dentro da igreja, nos grupos, elas estão ali alicerçadas na palavra. Mas eu vou te dizer uma coisa. A escola que é para ensinar matemática, que é para ensinar geografia, português, está perdendo o contexto. A gente não tem mais um ensinamento como a gente tinha antes. Eu sou da época que estudei no SEMA, copiando ali na televisão, rapidão, e tinha que ser rápido. Eu também porque só tinha um orientador lá. E aí tem as amizades, né? As amizades que influenciam. Eu sempre falo, olha, aquilo que vai te afastar de Deus, não continua. Ele continua sendo meu amigo, ele lá, mas eu não posso seguir aí. Tem adolescente que ele está saindo debaixo da cobertura. Sim. O Salmo 91, ele vai dizer isso. Aquele que habita debaixo do esconderijo do Onipotente, a sombra descansará. Então, tem adolescente que está saindo, ele precisa voltar para a sombra. Sim. Ele precisa voltar para esse abrigo. E as amizades, hoje, tem adolescente que tem afrontado os seus pais. Né? A gente vê adolescente que sai aí nas madrugadas e não tem hora para voltar. Gente, se vocês passearem pelo Reviver, pela Praia Grande, ali dá vontade de tu chorar. Ali a minha vontade é só de chorar. Eu choro ali na Praia Grande só. Quando eu olho situações de adolescente bêbado, caindo um por cima do outro, com o caderno debaixo do braço e fazendo piada, fazendo chacota de alguém que é cristão.
Aconteceu uma situação de eu estar no terminal, e essa situação Deus sempre me coloca nessas saias justas. Eu estou aqui esperando um ônibus, eu vi assim, tinha uns 4 adolescentes. E ela estava assim, meio com a saia bem curtinha, e ela dançava mesmo, e eu percebi que ela estava bêbada. E aí o outro colega olhou para ela e disse assim, mas tu não é crente? Ela disse, grandes coisas. E o que é que tem? Ela disse, tu, que batizou outro dia, que canta no louvor, não estava bebendo? Aí eu fiquei olhando. Deus. As amizades. As amizades. Então, a gente tem levantado um clamor de oração. E lá na igreja, a gente tem orado pelas escolas. A gente tem orado muito pelas escolas. Porque temos nossos adolescentes que são cristãos. Eles fazem de tudo para não estar junto. Mas eles precisam estar junto para não ser tajado de chato. Sim. Porque é crente, porque é o bobaião, porque é o bestão. Então, só que ele não pode se deixar ser influenciado por eles, né? Então, por isso que eu vim falar de inconformados, né? Da mente renovada, transformada. Porque quando tu tem uma mente renovada, transformada, meu querido, ninguém vai te desviar. Isso. Não vai, quando a tua mente ela é transformada. Então, tem adolescente que ele se sente... Eles são fracos. Nós somos fracos, gente. Sim. Nós somos fracos. Porque o que habita em nós, essa carne aqui, ela é fraca. E a gente precisa lutar. E adolescente não tem a força que eu tenho, que muitas vezes eu não tenho, porque diz ao fraco o quê? Que eu sou forte. Que você tende assim, eu sou forte. A gente não é super crente. Então, imagine isso num adolescente, numa festa, numa escola que tem bebida, que tem pancadão, que as músicas hoje, misericórdia, gente. A gente escuta a música e diz, meu Deus, isso daí é uma música mesmo, que é xingamento, é palavrão, é menosprezando a mulher, é dizer que o menino pode fazer tudo, que ele pode pegar quantas eles quiserem, isso na cabeça dele faz uma confusão. E isso tem feito com que adolescentes tenham saído da presença de Deus. O que a gente pode fazer como igreja? Tentar chegar perto deles o mais próximo possível. Não deixar com que eles se afastem da presença de Deus. Porque quando nós falamos de igreja, a gente fala no contexto de nós, que não é o templo em si, mas nós podemos fazer algo diferente. Como? Final de semana, uma sexta-feira, a escola está fechada, vai para a porta da escola e clama, faz um clamor, vai para a praça e clama, vai para a litorânea e clama, enquadra todos os cantos, em todas as dimensões, é orar. A única coisa que nós podemos fazer nesse mundo que nos resta é orar. Não tem outra coisa. Porque a gente tem, nossos governantes, eles não são cristãos. Nós precisamos orar por eles também, para que Deus faça o que? Dizer assim, pastora, ora pelo o prefeito para que ele seja abençoado. Não, eu oro para que ele seja liberto, para que ele possa encontrar salvação, para que ele aceite Jesus. Mas eu oro para que Deus dê o que para ele? Sabedoria e discernimento para que possa governar, porque nós estamos formando os adolescentes que futuramente serão o quê? Presidentes, governadores, prefeitos, policiais, entendeu? Ministro, por que não? Juiz, por que não pode? Por que a gente não pode apostar nele? A gente não pode olhar para um adolescente e dizer assim, não vai dar em nada, vai ser um vendedor de suquinho. Não, eu olho para eles como grandes homens de Deus, como um projeto de Deus, não como um projeto falido no qual Satanás tem colocado. Tem um projeto falido, não vai dar em nada, não. Eu olho para eles como doutores, advogados, juiz. Eu falo para eles muito do nosso antigo, o Joaquim, que foi ministro, que foi o primeiro ministro negro. Gente, você já viu a história daquele homem? A mãe dele lavava a roupa para sustentar. E a gente tem relatos eu falo muito isso para eles. Eu disse, vocês estudem, não se limite a ficar atrás de um balcão. Aí eu vou trabalhar na CIA. Eu disse, não, vocês podem ir além do que isso. Mas para isso a gente precisa chegar perto deles. Eu queria até chamar a atenção de todos que estão nos assistindo, irmãos, que a oração de fato funciona. Eu lembro que carnaval, nós pegamos o grupo de missão e fomos a alguns pontos da cidade, né? E aí a gente vê o quanto que Deus age, né? Naqueles que de fato buscam a verdade, fazer aquilo, orar com convicção
daquilo que é necessário na nossa vida. Não é que Deus pode simplesmente acabar com tudo. Sim, Em termos sim. de festa, olha, não vai ter festa, né? A gente já tem exemplo no Rio de Janeiro, né? Mas eu vi que funcionou. Não parou aqui em alguns pontos na cidade, mas tivemos municípios que era frequente ter, não teve, né? Sim. Então a gente vê o agir de Deus, né? Sim. Eu quero até trazer aqui esse momento para que nós, como servos, venhamos proclamar mais, né? Buscar mais o Senhor, né? Chorar, pedir com lágrimas mesmo, comover o coração de Deus, porque é mais fácil a gente conseguir algo com Deus que as próprias pessoas, né, pastor? Verdade. Porque esse é o propósito da vida do ser que serve a Deus, é buscar a Deus para que os propósitos dele realizem. Quem é que vai fazer essas coisas ser realizadas? O próprio Deus, né? Verdade. Então a gente viu aqui um exemplo que me levou, viajou, né? E aí pessoas que não entendem, né? Eu lembro que quando nós estávamos orando, e aí eu estava ali em frente à capela, né? Orando por aquele ambiente, né? Aí passou uma mulher, você está orando quanto à igreja? Porque ela viu a minha as mãos, ela disse, não, minha irmã, nós estamos orando pelo bairro. Aí eu digo, a gente vê o quanto tem ainda pessoas desinformadas das coisas, e aí tem muita gente que às vezes larga de fazer as coisas, porque diz, não teve êxito, né? Mas quem de fato vive o evangelho, ele não desiste, né, pastor? Não. Algum momento ele vai ver resultados, né? E eu sei que nós vamos ter resultado com adolescentes, sim. Né? Aqueles que vão vir, né? Eu sei que é uma dura realidade, porque na verdade a gente cuida de adolescente, mas a gente vê a preocupação de orar pelos pais para que aceitem isso, Sim. porque na verdade não é só para adolescente, Não. é questão de família mesmo, né, pastor? Orar pela família, pelos pais dele, porque eles estão lá, mas os pais não são cristãos, então a realidade dele quando sai da igreja é encarar dentro de casa, a rotina dentro de casa, o que eles vão encontrar, o que eles vão achar dentro de casa. Às vezes o adolescente sai da igreja e ele quer compartilhar o louvor. Mãe, hoje o louvor foi bacana. Não quero saber de louvor. Ela está intestida em outras coisas, né? Nos afazeres de casa, que é o normal de uma dona de casa, mas ela não dá atenção para o que ele aprendeu. É muito complicado o adolescente ele ser cristão, sozinho dentro de casa, quando a família todinha eu tiro isso por experiência dos meus 2 netos que hoje são adolescentes, mas o meu filho não era cristão, então eu vou falar de experiência daquilo que eu vivi, do meu filho não ser cristão e do filho dele chorar porque ele ia para a igreja, mas o pai não estava, e quando ele chegava da igreja, ele pegava a roupa dele, botava todinha para dentro, pegava a colher e ele dizia assim, eu quero ser igual o pastor. E orava pelo pai dele. Então eu tenho relato verdadeiramente de que isso refletiu. Porque todo o aniversário do meu neto, o meu filho não estava presente. Ele passava dentro da igreja junto com a mãe e a irmã. Verdade. E meu filho estava bebendo. Então quando ele chegava dali, ele encontrava o pai dele o quê? Na porta. Bêbado, e ele não tinha como compartilhar. Ele sentiu muito essa falta do pai dele de estar com ele na igreja, dele estar caminhando, de ser um menino usado por Deus, e hoje, para a glória de Deus, o meu filho entendeu. Mas sabe quanto tempo durou isso de oração? 9 anos. Foi 9 anos orando para o meu filho se converter, para ele aceitar Jesus. Eu ainda continuo orando para que ele permaneça. E hoje vai o quê? Dia de domingo vai a família. Hoje lá a família toda é quadrada. Eu disse que a gente é toda quadrada. Todos 4 vão. Mas isso reflete muito. Reflete demais. E cada adolescente, pelo menos da nossa região, a gente vê um pedacinho da pastora neles, né? A gente olha os adolescentes da nossa região, a gente pensa na pastora dele, é incrível. Mas assim, seria esse amor que a senhora tem tanto por esse ministério, a senhora traria isso, tá trazendo isso de casa, porque eu não sabia esse seu lado, né, que a senhora teve muito problema, né, com seus filhos, né? Você Sim. teve 2 filhos, não é isso? Sim. 2 filhos. Conte um pouquinho para nós, foi essa batalha tão árdua que a senhora teve com eles? Bom, batalha árdua, né? Muito árdua. Falar dos meus filhos, assim, para mim foi um momento muito difícil. Eu vim de um relacionamento de separação, né? Conheci o meu esposo, já estava separada.
não conhecia Jesus ainda, e tinha o Jorge com 7 anos e o Eduardo com 12 anos, né? A diferença deles dois aí de 5 anos. Com 10 anos, já morando com meu esposo, 3 anos, com 10 anos eu descubro que meu filho com 10 anos foi portador do câncer. Descobri essa doença dele de uma forma muito difícil na minha vida, porque não conhecia Jesus, eu vim da farra, eu vim do carnaval, do boi, da bebida, e meu filho morava com o pai, né? Porque eu ainda estava no processo judicial para estar com ele. E aí quando ele veio ficar comigo, quando eu ganhei a guarda dele, e aí eu descubro que meu filho estava com câncer. Então foi um momento bem complicado, né? Mas eu sempre tive apoio do meu esposo. Eu sempre falo que relacionamento ele é baseado no amigo, porque o Luenil, ele não é só meu esposo, ele é meu amigo, né? De estar ali naquela luta. E aí eu descubro que meu filho tem um câncer. E aí começa a luta, né? De não aceitar aquela doença. Eu disse que eu não aceitava aquilo ali. Porque ali eu achava que eu iria perder ele. E aí a gente começou a batalha pela vida dele. Só que a gente começou na quimioterapia, na cirurgia, na radioterapia. E quando meu filho entrou no processo de fazer a quimioterapia, quando eu descubro a doença, que ele estava com câncer e que a possibilidade dele que ele tinha era pouca, porque o câncer é maligno. Sim. E aí eu disse, meu Deus, como é que pode? E aí nós começamos nessa batalha de fugir do hospital. Eu fugi do hospital com meu filho com uma febre de 42 graus. Mas eu tirei a injeção, puxei o scalp, passei pela portaria, disse que ele estava com alta e vim embora. Porque eu não queria ficar naquele lugar mais com ele, era muito sofrimento. E aí eu chego no Aldenor Belo com meu filho, encontro o irmão Genilson, quadrangular, e da onde, gente? Desse ministério que eu sou apaixonada, que é o diaconato. Eu sou apaixonada pelo diaconato. E encontro esse moço dentro da igreja. E aí começamos a batalha da radioterapia. E começamos. E tinha uma moça na minha rua que ela já frequentava a igreja quadrangular. Eu não era da igreja quadrangular. Ela disse assim para mim, Lili, eu queria levar teu filho numa campanha da unção com óleo, que é dia de quarta-feira. Tu deixa eu levar? Eu disse, leva. Não vai fazendo diferir para mim para nada mesmo, pode levar. E ela começou a levar meu filho nessa campanha. Toda quarta-feira ela passava na porta, ele já sendo medicado, ele fazia quimioterapia, fazia radioterapia, e ela passava e levava ele. E lá ele era ungido pelo diabo. Toda quarta-feira meu filho era ungido lá. E quando foi um dia ele disse assim, mãe, eu vou embora na igreja, vendo hoje comigo. Eu chegava lá, dormia o culto todo. Ouvindo a pregação do pastor Paulo, eu dormia mesmo. E todo o tempo ele indo, todo o tempo. Passou-se um tempo, não é? Bastante tempo, mais de 10 anos. E aí um dia eu fui na igreja. E aí eu olhei o irmão Genilson. E quando eu olhei ele, eu me lembrei dele. Me lembrei que era ele que fazia radioterapia no meu filho. E quando eu aceitei Jesus lá na sede, eu fui e falei para ele, eu disse, o senhor lembra do Jorge? Ele disse, lembro. Ele disse, ele era o que fazia radioterapia comigo. Ele disse, das 10 crianças, 2 sobreviveram. E meu filho era um. Glória Quando a Deus. ele se encontrou com meu filho, ele chorou muito, 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 muito. Porque quem curou o meu filho foi Deus lá. E quando eu fui fazer os exames dele, o médico disse para mim que não tinha mais nada. Ele disse assim, não sei como. Ele paralisou em algum lugar, o tumor conseguiu paralisar porque ele teve um linfoma de Hodgkin, que é um linfoma maligno, né, que ele dá no baço. E meu filho precisaria viajar para fazer essa remoção. Não precisamos da viagem. Glória a Deus. Porque Deus curou o meu filho mesmo dentro da igreja, na unção, no culto das 9 quarta-feira. Então é uma campanha assim que eu indico muitas pessoas fazer. E quando meu filho era ungido, não era só a mão que tocava, Sim. mas a presença de Deus era real na vida dele, né? E quando ele dá esse testemunho, quando eu falo que meu filho foi curado por Deus, e que quando eles olharam eles e saber que o Jorge estava vivo, o Jorge está vivo, eu disse, tá, para a glória de Deus, meu filho está vivo, com 35 anos, pai, e trabalha no Ministério Quadrangular, mas foi curado lá. Glória a Né? Deus. Por isso, desde de 10 anos, então eu tenho aí
essa paixão, assim, de ver aquilo que Deus fez na vida do meu filho, né? Meu filho era do bicho terra, era do street master, depois, mas hoje ele se encontra trabalhando na obra de Deus. A gente vê aí, né, nesse testemunho, né, o agir de Deus, né? Queria até estar com um exemplo para pais que estão assistindo agora, que têm seus filhos adolescentes na igreja. Abrace a causa. Na verdade, tudo isso é plano de Deus para encontrar você, né? Nosso podcast aqui é justamente para a gente honrar Deus. Deus está chamando a tua atenção, você que é pai de adolescente, apoia a pastora, aposta na condição de que é para uma mudança, né? Viver em Cristo é uma mudança, né? A gente vê que Deus usa um plano, né? Que a gente nem depois vai imaginar, você só vai compreender quando você estiver de fato na igreja, você vai compreender, porque Deus vai falar exatamente o que é que ele está fazendo agora, né, pastora? Através da pastora, a gente vê que o amor surge até por aquilo que Deus fez na sua vida em relação a isso, né? E aí a gente vê que Deus vai preparando, né, até o companheiro para aquela luta, porque às vezes tem situações de casais que, né, esposa deixa na mão de esposo, ou esposo deixa na mão de... É aquela condição da responsabilidade, né? Já quando vem para Cristo, a gente vê a união, né? Verdade. De todos estarem juntos. E aí Deus vai só mostrando passo a passo, e aí a gente vê que as coisas vão fluindo, né? Aquilo que a gente acha que só acontece na vida do outro, pode também acontecer na tua vida, querido. Se você der essa importância do que Deus está fazendo através da sua criança, tá bom? Né? A gente vê um exemplo daquilo que a pastora acabou de falar. Por isso é que esse programa está ao ar, para te ajudar, para ajudar você em casa, né, em relação a essas coisas que acontecem no teu meio, que às vezes você não percebe, mas Deus está querendo chegar até você. Não é não, querido? É verdade. A oração, né? Vocês falam muito de oração. Ainda de ter tirado do meu filho de curar, eu quero dizer para você, pai e mãe, não deixe de orar pelos seus filhos. A oração é essencial. Eu digo isso por experiência própria, né? Tem essa experiência própria. Passei 2 experiências. Eu disse, eu não entendia o que Deus queria fazer na minha vida. Porque primeiro, meu filho foi cometido de um câncer. Meu filho está curado. Sim. Está na obra de Deus. Passou-se um tempo, meu filho mais velho tentou se matar. Por conta do namoro que eles conheceu uma menina na mesma idade dele e eles começaram a namorar, e esse namoro se transformou em grande amor. Eu falo muito de amor porque o amor, ele permanece. A paixão é algo passageiro que passa. E aí meu filho tenta se matar, tirar a própria vida. Eu não entendi o que Deus queria fazer na minha vida. Meu filho vai e toma veneno e tenta se matar. E aí, de novo, a oração. Meu filho sai de morrer, de ser envenenado, né, de perder a vida ali. E aí começa a luta dele para sobreviver. Meu filho hoje está vivo. Depois de tudo isso, eu mando meu filho para o Rio de Janeiro para separar ele dessa menina, porque ele estava sofrendo muito, eu com medo da depressão. Mandei ele para São Paulo. Meu patrão me ajudou e a gente comprou essa passagem, ele foi embora. Ela também foi embora para lá, atrás dele. Estão juntos, há 19 anos estão juntos. E aí começa a batalha da gente orar para ele aceitar Jesus. Por que eu vou dizer essa batalha? O meu filho começou a usar droga pesada. Meu filho cheirava pó, cocaína mesmo. Completamente transformado, mudado. Perdeu a essência do Eduardo que nós conhecemos, que a gente desconheceu. Eu chego na casa do meu filho, 11 horas da noite, ele tinha jogado a Bíblia na cara da minha nora. Totalmente transformado, mudado. E aí a gente começa numa campanha de oração. Eu e 3 amigas. A gente se chama de Sedraque, Mesaque e Abidnego. Que são mais amigas assim que foram mesmo para oração dentro da minha casa. Sim. E a gente começou na batalha de oração, de orar. Nunca deixamos de orar por ele. Nunca deixamos, junto com o filho, a nora sofrendo, eu sofrendo, os filhos sofrendo. E a gente começa 9 anos de oração. O testemunho dele é muito lindo. Ele já deu testemunho em algumas igrejas daquilo que Deus fez na vida dele. E hoje meu filho está convertido.
aceitou Jesus e ele trabalha onde? No diaconato. Glória a Deus. Da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso que se chama não se conformar com Não se aquilo que está conformar, vivendo, né? não. Agora, uma coisa que me chamou a atenção, que foi o último, acho que foi até de missão que teve lá de adolescente, que tava aquela salinha de oração que fizeram lá em frente à igreja, né? E fizeram um momento, um cantinho de oração lá. A gente Sim, viu sim. que, gente, Deus ele usa criança, e eu vi relato de gente que sentiu bem naquele momento da oração, né? Então, a gente vê que, de fato, Deus está no meio do seu povo, né, pastor? Tá. E não importa a idade, desde que esteja dentro dos conceitos de Deus, Deus vai operar, né? E a gente vê que são testemunhos, né? Pessoas que estão sendo honradas, né? De contar o seu testemunho aqui, né? Sim. E é isso que a gente quer alcançar. Você que está nos assistindo, tenha absoluta certeza, porque tem muitas mães, pais que procuram hospital, né? Que de fato não são crentes, mas a palavra chega, né, pastora? Sim, A sim. palavra chega alguém para aconselhar. Olha, certamente, quando essas coisas acontecem, para um pouco para refletir, porque às vezes não vai de nós mesmos, é Deus que está enviando, porque Ele precisa te ajudar, né? Esse eu creio que é o meu conselho. Eu sei que nós estamos também já quase, né, chegando no Tá final. quase chegando no final, então é bom. Só aqui mesmo, no podcast Homens de Honra, vocês verem mais história. Duvido se vocês conhecerem essa história, esse lado da pastora Eli, tá aí. Vocês só vão encontrar aqui. E eu espero Verdade. que ela venha mais vezes, com certeza tem muito mais coisa para compartilhar sim. conosco. Só que, pastora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse tema, inconformados. A gente tá na Inconformado, semana né? aí da... Pronto, gente. Isso aqui é a nossa conferência. Inconformado. Por que inconformado, né? A palavra de Deus vai dizer lá em Romanos 12:2, que diz assim: e não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Glória a Deus. Nós estamos acostumados a dizer assim, é assim mesmo, não, tu tem que aceitar, não. Inconformado, ele veio para fazer isso, para você não aceitar. Você é capaz de transformar o mundo. Amém. A gente diz assim, o mundo jaz do maligno, mas eu posso fazer alguma coisa. A minha mente, renovação de mente. E inconformado vem falar para esses adolescentes da não aceitação, de não se conformar com esse século, não se conformar com isso. Eles podem mudar a realidade dele, da escola dele. Sim. Eles podem mudar a realidade do bairro dele. Eles podem não se conformar com a situação que ele vive dentro da casa dele, de cárcere, de ser maltratado. Ele pode. Como que ele pode fazer isso? Através da oração. Sim. Não transformado em ser vingativo. Eu vou me vingar, não vou respeitar meu pai, ele não aceita isso, mas quando ele é transformado na mente e dentro do coração, ele tem autoridade para transformar dentro da casa dele a convivência dele Sim. com a família. E o inconformado vem aí para confrontar esse mundo de não aceitação. As pessoas dizem assim, não, tu tem que aceitar isso. Não, meu querido, eu não aceito não. Eu posso respeitar a tua opinião, mas eu não posso aceitar. É preciso transformar. E nossa conferência vai acontecer dia 31 de agosto, às 14h30, na Igreja do Alto da Esperança, né? Com mulheres maravilhosas aí trazendo a palavra, que é a pastora Lucélia, da Igreja Sede, vem aí a pastora Zenilde, e aí nós vamos confrontados, inconformados com este século, naquilo que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo os tempos difíceis e não podemos aceitar ficar de braços cruzados sem fazer nada. A gente precisa alcançar através da oração e por isso a nossa conferência veio e eu quis trazer esse tema justamente para falar com os adolescentes, Glória a Deus. para eles não aceitar o que estão impondo. Eu queria chamar a atenção do nosso amado Leonil. Dê um recado aí para os pais, né, em relação a essa conferência. Incentiva eles aí a levar os seus filhos, acompanhar os seus filhos. Pais, né? Os pais têm que apoiar seus filhos, acompanhar neste momento que é uma conferência muito importante para eles, né? E que eles estejam presentes, que eles venham compartilhar junto com seus filhos, conhecer a realidade da conferência inconformável.
entendeu? Eles têm que participar, participe, que vocês estão sendo motivados pelos seus filhos e vocês vão motivar outras pessoas para ir. Que vocês venham fazer o correto. Acompanhe seus filhos. Leva os seus filhos à igreja. Né? Escute a palavra, que você não sabe mais ou menos o significado, mas lá você vai ter o significado todo nessa conferência. Participe. Vamos nós juntos dar as mãos para a gente fortalecer a cada dia mais o nosso jovem, nossos adolescentes, que está precisando muito. Amém? Glória a Deus. E como é que a gente faz para acompanhar o trabalho da pastora? Tem alguma rede social que a gente pode compartilhar aí com a galera? Eu tenho meu Instagram, né? Instagram. Elisiene Silva Araújo, né? Esse é meu Instagram, vocês podem lá ver, também seguir a nossa igreja IEQ Vila Isabel. Também a gente está lá postando alguns trabalhos, mas eu quero mesmo convidar vocês. E mais, falar dessa conferência, que ninguém faz uma conferência a R$10, gente. Não existe. Isso aí só corajoso, só os fortes. Mas nossa conferência Esperando custa Deus, né? R$10. Eu acho que quando eu falei com o pastor Marcelo, ele até sorriu de mim. R$10, pastora. Pela fé. Eu disse, pela fé é R$10. Não é, né? É uma cartela de ovo, gente? Não, né? Ah, não é não. 7 com 18, É, né? mas pelos adolescentes, e aí eu tô fazendo a esse preço, e também adultos, todos estão convidados a participar dos inconformados. Me perguntaram se vai ter transporte, vai, para a glória de Deus, conseguimos ônibus. Porque Deus é bom. Glória, Deus é bom. Hoje foi assim complicado, mas a gente conseguiu o ônibus. Eu disse, porque eu tenho o compromisso de levar eles. Então não quero colocar eles em qualquer ônibus, porque a responsabilidade é grande. Mas Então, a gente olha, conseguiu. já tem ônibus garantido, viu? Temos Mais ônibus uma oportunidade para garantido. você não se preocupar com o transporte. Não. Acompanhe seus filhos, tá bom? 0,800 ônibus, vai sair um Glória a centavo do seu Deus. bolso. E é isso aí, meu povo. Estamos aqui com a pastora Elisiene, tá? Elisiene. E foi uma benção, com toda certeza, né, irmão Pereira? Eu acredito que quem nos assistiu em casa viu hoje uma entrevista daquelas que vai valer até cortes, com toda certeza. E eu espero que ela venha mais vezes aqui com a gente, né? E para estar compartilhando mais coisas aí, futuros trabalhos. Que o tempo, a gente olha assim, né? 1 hora tá mais rápido, voa. E ela tá aqui hoje porque ela é um homem de honra. Glória É a um homem Deus. de honra, com toda certeza. Muito obrigado, pastora, por fazer Obrigada. presente hoje aqui. Tu que tá nos assistindo em casa pelas nossas redes sociais, seja Instagram, seja YouTube, daquele esquema, hein? Dá um like nos nossos vídeos aí, compartilha com o máximo de pessoas que tu puder. Siga os links que eu vou botar lá na descrição do vídeo, tá? Da pastora, lá quiser acompanhar os trabalhos dela, que é uma pastora abençoada da nossa região 142. E é isso aí. Até o próximo episódio. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Obrigada, Glória a gente. Deus. Foi uma honra.